Olá, meninos, como estão? Tudo bem? Como é que tá a vida aí de calouros? Pessoal, meu nome é Luciana e sou professora do Morfo e, como eu já mencionei, sou coordenadora de extensão no curso de medicina. Então, faço parte dessa equipe maravilhosa que é o Morfo Funcional. E o tema de hoje nós vamos falar sobre ciclo celular e como acontece a sua regulação. Porém, antes, eu quero me apresentar. Eu aqui, né, essa jovem linda, junto de duas jovens maravilhosas, que são as minhas Anas, Ana Luísa e Ana Beatriz. Então, eu sou mãe dessas duas preciosidades e sou professora do curso de medicina desde quando ele fundou e professora na Univangélica já tem 18 anos. Tenho um mestrado em Imunologia e Genética Aplicada pela UNB, sou biomédica e estou terminando um doutorado, se Deus quiser, até o final do ano. E estou aqui para a gente poder trabalhar alguns conteúdos de genética. E a gente vai estar mais unidos, juntos, no segundo período, quando eu trabalho o conteúdo de imunologia. Se precisarem de mim, é só falar, tá bom? Como se diz, meu nome é pronto. Espero a gente tá vivendo esse mundo meio enviesado, né? Um mundo atípico, e espero que vocês se adaptem como todos nós estamos tentando também se adaptar. E qualquer dúvida é só mandar um e-mail ou conversar com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Os senhores sabem, né? Isso é notório, vocês fazem bem de um ensino médio bacana, passaram numa seleção, no vestibular, no Enem. E o ciclo celular refere-se à capacidade da célula multiplicar, não é isso? Onde ele tem um período que a gente chama de intérfase, que compreende os períodos G1, S e G2. E depois vem a fase M de mitose, que é a fase de divisão celular. Esse período da intérfase é um período de preparação para a divisão celular. Como acontece aqui o crescimento celular, a duplicação do DNA, reparo de DNA, e a célula faz isso. Então, uma célula só se divide depois que passou por essa fase que a gente chama de intérfase, que tem 3 momentos: a fase G1, G-gap, intervalo, a fase S, de duplicação do DNA, síntese de DNA, e a fase G2, que é o gap 2, que é momento de reparo, duplicação de organelas e assim. Algumas células não se multiplicam, algumas células não estão preparando para a divisão. Então a gente fala que essa célula está em G0. Não é Goiás, ok? G0. Zezinho, o que é G0? A célula em G0, Zezinho, ela funciona? Sim, Zezinho, ela funciona. Metabolicamente é uma célula ativa. Ela só não está preocupada em multiplicar, em fazer filho. Só isso. Então ela funciona. Ela está num estado que a gente chama de quiescência. Quiescência, uma célula quiescente ou uma célula senescente é uma célula que não multiplica. Algumas células que estão em G0, elas são capazes de retornar para G1, mas tem células que nunca mais retornam para G1, como por exemplo as células do coração. As células do miocárdio, elas estão permanentemente em G0. Neurônio também. Agora, um exemplo de célula que está em G0 e pode ir para G1, os hepatócitos. Quando há uma lesão hepática, por exemplo, as células vizinhas, elas são estimuladas a voltarem para G1 e preparar sua divisão celular, ok? Pessoal, o nosso corpo humano tem esse tantico de células aqui, ó, 10 elevado a 13 células. Todas as células multiplicam da mesma forma, todas gastam o mesmo tempo?
Quanto tempo dura o ciclo celular de uma nossa célula? Hein, Zezinho? Como eu falei, a gente tem a intérfase, né? E tem a fase da mitose. Então, nós vimos que existe a fase G1, a fase S e a fase G2, onde S acontece a duplicação do DNA. G1 e G2 está relacionado com o crescimento da célula, a célula tem que crescer, porque tem que dividir citoplasma, tem que aumentar o número de organelas, então, por exemplo, tem que aumentar a produção de mitocôndrias para poder dividir para células filhas. Então, tem transcrição e tradução, né, que é síntese de RNA e proteínas, e tem o momento ali de conferir se o DNA duplicado está correto, então há um momento de checagem e reparo de DNA. Então, isso é a intérfase. Ela, então, é a preparação para a mitose. Normalmente, né, uma célula pode gastar de 9 a 11 horas em G1, 8 a 10 horas em S e 4 a 5 horas em G2. Olha, então percebam que a célula fica mais tempo na intérfase do que na mitose. Olha a mitose, 30 minutos a 1 hora. Durante o processo de divisão celular, que ocorre separação das cromátides irmãs, não existe síntese de RNA, síntese de proteína. Existe ali um momento só para separar as cromátides, os cromossomos, vamos falar assim, e divisão citoplasmática. Então, a célula não vai ali ter duplicação de DNA, transcrição e tradução. Duplicação, transcrição e tradução acontece durante a intérfase. Então, o tempo que a célula gasta no ciclo é maior na intérfase e é muito mais rápido na mitose. Então, a nossa célula em torno gasta 24 horas para multiplicar. Uma célula mãe origina 2 células filhas, não é isso que é mitose? E o tempo médio é de 24 horas. Tem células que são mais rápidas e outras que são mais lentas. Então, para os senhores terem ideia do tempo, olha aí, comparando com outros animais. Sapo lá, células embrionárias, quanto é o tempo ciclo celular? 30 minutos. Olha o funguinho aqui, a levedura, 1h30, 3 horas. Células epiteliais lá do intestino, 12 horas. Então, uma questão de 12 horas, né? Faz a multiplicação da célula intestinal, metade do tempo. Fibroblastos, né? Em torno de 20 horas. E as células hepáticas, que eu já falei para vocês, que estão em G0, há 1 ano para fazer o ciclo, ok? Por que a célula sapinho é tão rápido, Luciana? Porque elas não têm nem G1 nem G2, ok? E aí, Zezinho, o que é mitose mesmo? Como é que eu posso conceituar a mitose? Mitose é um processo conservativo, lembra? E aí, então, turma, qual que é o conceito de mitose? Mitose é um processo de divisão celular, que uma célula-mãe origina quantas células? 2 células filhas com o mesmo número de cromossomo. E essa célula é igual à célula-mãe. Por isso que a gente fala que é um processo de clonagem, onde conserva o número de cromossomos. Há uma divisão equacional, igual. Então, uma célula nossa tem quantos cromossomos? Hein, Zezinho? Uma célula nossa, Zezinho, tem 46 cromossomos, uma célula somática do corpo. Então, essa célula vai fazer divisão, vai originar 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos, 46 cromossomos. E aí, então tá lá, uma célula diploide origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Eu pergunto para os senhores, como é possível 46 cromossomos gerar 2 com 46? Como que ocorre esse milagre do pão, da multiplicação do pão? Para entender isso, a gente tem que saber o que são cromátides irmãs e o que são cromossomos. Na mitose, ocorre separação das cromátides irmãs. Zezinho, qual que é a diferença de cromossomo e cromátide? Vocês já viram alguns desenhos que a gente vê cromossomo com um braço só, outros com 2 fitas, 2 braços, assim? Cromossomo, né, ele é formado de DNA e proteínas, né, e quando ele vai se enrolando, né, cromossomo e cromatina é o mesmo indivíduo, só que a cromatina é o fio esticado e o cromossomo é o fio enrolado. Então, antes de entrar na intérfase,
os nossos cromossomos estão só com um filamento. Depois que ele passa pela fase S de duplicação do DNA, faz-se uma cópia delas. E aí aparece o que a gente chama de cromátides irmãs. Então, cromátides irmãs são os filamentos do mesmo cromossomo. O gene que eu tenho aqui nesse lado, eu tenho aqui desse lado, a mesma informação genética. Depois vem a mitose, e a mitose rompe esse centrômero, né? Vocês lembram que aqui a região chama telômero, aqui no centro, centrômero. Rompe o telômero e separam-se as cromátides irmãs, voltando a esse estado de cromossomo simples. Então, aqui é o cromossomo com um filamento e aqui com dois filamentos, duas cromátides. Cada filamento se chama cromátide. Então, essa fase aqui é na intérfase e essa fase aqui é da mitose. Uma célula, menino, só pode fazer mitose se todos os cromossomos dela tiver com dois filamentos. Por isso que passa pela duplicação do DNA. Então, duplicar o DNA é a mesma coisa de duplicar cromátides. Então, o que separa na mitose? O cromossomo racha aqui no meio e separam as cromátides irmãs. Ok? E ainda tem a gente saber bem o termo cromatina e cromossomo. Cromatina é o fio esticado, cromossomo já é o fio espiralado, enrolado. Então, imagina a Maria aí, cabelo cacheadinho, ele está na forma de cromossomo. Aí ela vai lá e faz uma chapinha, ele fica na forma de cromatina. Na intérfase, como é que predomina na intérfase? A cromatina ou o cromossomo? Hein, Zezinho? A cromatina. A cromatina, o fio esticado. Quando começa a entrar lá na mitose, na prófase, a cromatina começa a se enrolar, compactar, chegando ao máximo na metáfase, ok? Então, o cromossomo é o fio enrolado, compactado, cromatina é o fio solto. Todos os dois têm a mesma informação genética. Essa cromatina, ela tinha que estar toda esticada. Então, a cromatina que está toda esticada é chamada de eucromatina. Agora, existem algumas regiões que permanecem enrolado mesmo na intérfase. É uma cromatina falsa, chamada heterocromatina. Então, senhores, a cromatina se divide em dois tipos. Eucromatina, cromatina de verdade, que descondensa na intérfase, enrola. E a heterocromatina, que permanece condensada. Por que, Zezinho, tem que esticar o fio na intérfase? Por que não poderia ficar tudo na forma de cromossomo? Isso aqui contém o DNA. E aí, para a gente fazer duplicação, transcrição, o DNA tem que se abrir. Se ele estiver enrolado, não tem como fazer transcrição de genes enrolados, compactados. Então, essa disposição de um fio esticado, enrolado, permite acontecer a duplicação e a transcrição, ok? Sempre é o mesmo padrão de heterocromatina e eucromatina para as células? Não, não é. Os genes que se encontram nessa região aqui de heterocromatina, eles estão desligados, eles não são expressos. Os genes que estão aqui na forma de eucromatina, eles são expressos, eles estão ligados, ok? Então, aí vai passando, né? Duplica, né, a cromatina e a cromatina começa a se enrolar e formar o cromossomo. Então, eucromatina e heterocromatina. Todas as células têm os mesmos genes? Todas as nossas células têm o mesmo material genético? Sim, todas as células têm o mesmo gene. Só que eu pergunto para vocês, Zezinho, se todas as células têm o gene da albumina, todas as células produzem albumina, que é uma pressão que regula o teor de água nos vasos? Não, Zezinho, só o fígado é que produz albumina. As outras células não produzem albumina. Então, significa que no fígado, a albumina ela está na forma de eucromatina.
Nas outras células, a albumina está na forma de heterocromatina. Então, o gene que pode estar na forma de eucromatina em uma célula, ele pode estar na forma de heterocromatina em outra célula. E aí é o que liga e desliga dos genes. Ok? Compreenderam? Sabem diferenciar para nós eucromatina de heterocromatina? Espero que sim. Então, de novo, eu estou lá com uma cromatina. Bem, a intérfase duplica o DNA, duplica a cromatina. Olha aí. Então, aqui eu tenho um cromossomo com 2 filamentos. Aí, isso aqui vai enrolando, compactando. Se compacta devido às presenças de histonas, principalmente, metilação. E aquilo vai formar um cromossomo, então, com 2 cromátides. Com 2 cromátides. Aqui, para a gente entender a mitose, vamos ver essa figura. Aqui eu tenho um cromossomo com um filamento cada um. Então, eu tenho o cromossomo vermelho e o azul. São 2 cromossomos. Ele passa pela duplicação do DNA, cada cromossomo adquire a sua cromátide irmã. Então, agora eu tenho 2 cromossomos com 4 cromátides. Então, aqui eu tenho 2 cromossomos. A célula vai entrar em mitose. Ela vai fazer o fuso mitótico através de centríolos. E essas linhas de pescador aqui, que é o fuso mitótico, vão ser lançadas para pegar no centrômero. Observe esse cromossomo vermelho. Está vendo que ele pega uma fibra de cá e uma fibra de cá do fuso? É como se fosse um cabo de guerra. Então, a célula puxa para cá, puxa para cá. Como as forças são iguais, rompe o centrômero. O centrômero é formado de 2 unidades chamadas cinetocoro. Eles separam, como se fosse botão de pressão. E aí a gente vai ter de um lado uma cromátide vermelha e outra cromátide vermelha. A mesma coisa acontece com o cromossomo azul. Ele também recebe 2 linhas, tá vendo? E fica puxando de cabo de guerra aqui e ele rompe. Foi-se. E aí eu tenho uma cromátide aqui e outra cromátide aqui. Isso é separar as cromátides irmãs, ok? Vai fazer a citocinese, vai dividir, desaparece o fuso mitótico, e aí eu tenho 2 células filhas com um cromossomo vermelho, um azul, um vermelho, um azul, igual à célula que originou tudo, com 2 cromossomos. Preservou o número de cromossomos. Então, a mitose, uma célula mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomo. Preserva-se o número de cromossomo, é uma clonagem, ok? De novo, então, vamos ver as etapas da mitose, né? Então, quando é que eu sei, Luciana, que uma célula está na intérfase? Quando eu vejo o núcleo dela. Então, o núcleo está aqui, a cromatina está aqui. Então, essa célula está em intérfase. As células que pedem o núcleo, né? Elas estão fazendo divisão celular, ok? Então, tem lá a intérfase e vai começar a primeira fase, a prófase. Na prófase, duplica-se os centríolos, forma-se o fuso mitótico, os centríolos vão migrando para os polos, a membrana nuclear vai desintegrando, desaparecendo, a cromatina vai se enrolando, condensando, para poder facilitar a sua separação. Há uma condensação, ok? Essa condensação, quando chega ao máximo, e os cromossomos se localizam no meio da célula, né? no meio do equador aqui, né? Na linha do equador, a gente chama de metáfase. Então, meta, meio aqui, onde os cromossomos estão alinhados na região do equador e no meio da célula, e cada cromossomo, observa aqui, recebe 2 linhas. Um desse centríolo e um desse par de centríolos. Então, forma aquele cabo de guerra que eu falei, vai puxando e estoura o centrômero. E aí a gente vai ter a separação das cromátides, que a gente chama de anáfase, divisão. E separam-se as cromátides. Nesse momento, eu tenho o dobro do número de cromossomos. Então, aqui eu tenho 4 cromossomos, aqui eu tenho 8 cromossomos. Aqui eu tenho 4 cromossomos, 8 cromátides. 4 cromossomos, 8 cromátides. Aqui, 8 cromossomos e 8 cromátides, ok?
Terminou a anáfase, vem a telófase, telos fim, onde a cromatina vai descondensar, a carioteca membrana nuclear vai reaparecer e cada fuso, né, cada parte centríola vai ficar na sua célula. Depois vem a citocinese, dividindo o citoplasma, e aí eu tenho duas células filhas, ok? Tudo bem? Então, quais são as fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Então, aqui para vocês verem, né, aqui, ó, a célula em G1, né? A célula então entra em divisão, né? Divisão, onde eu vou ter então que duplicar o DNA, aumentar o tamanho da célula, o número de organelas, conferir DNA, e aí vem para a fase da mitose, que são duas células, ok? Duas células. Lembrando que algumas células podem sair do ciclo e estarem em G0. E as imagens de microscopia, né? Então, como eu mencionei, se eu vejo o núcleo da célula, uma célula epitelial, eu vejo a intérfase. Agora, olha que interessante, esse punhado aqui de cromatina, tudo é novelada, bagunçada, tá vendo? Começando a condensar, eu vejo um pouquinho ainda de carioteca, formação do fuso, tá vendo? Isso aqui é a formação dos centríolos ali, formando fuso mitótico. Então, isso está bem próximo do meio, tá vendo? O fuso não está nas bordas. Isso, então, se chama prófase. Já que os fusos já estão mais distantes, e eles mandam linhas, tá vendo? E o cromossomo tudo alinhado, todo organizadinho no meio. É metáfase. Metáfase. Aqui ainda é metáfase. E aqui, ó, a gente vê estilo, tipo, o guarda-chuva, né? Aquela telinha do guarda-chuva, onde os cromossomos se voltam para o centro, tá vendo? E os centrômeros, que são puxados pelos centrômeros, para as linhas do fuso. E eles já não estão no meio da célula. E a célula está grande. Então, isso é a fase da separação das cromátides irmãs, anáfase. A telófase, olha aqui, ó, há uma descondensação, tentando reaparecer, então, a carioteca. E há uma divisão do citoplasma de dentro para fora na célula animal, que a gente chama de citocinese. Ok? Consegue identificar isso numa prova? Então, lembrar que a metáfase é uma etapa muito importante, onde cada cromossomo recebe uma linha do fuso, para que aconteça a separação correta das cromátides irmãs. Então, eles ficam lá no equador da célula, ok? A linha chega no centrômero, numa região chamada cinetocoro. Cinetocoro. Então, o centrômero é formado de 2 cinetocoros, como se fosse botão de pressão. O que acontece, Zezinho, se esse cromossomo aqui embaixo, ó, não receber a linha desse fuso de cá, do lado da direita? As cromátides dele não vai separar, ele vai todinho pro lado de cá. Isso vai aumentar o número de cromátides aqui. E aqui vai faltar cromossomo, gerando aberrações cromossômicas, as aneuploidias em células somáticas. Isso mostra a importância de ter esse alinhamento correto e que cada cromossomo tenha 2 linhas do fuso. Garotos e garotas, quais tecidos do corpo têm alta taxa de mitose? Quais estão em G0, ou seja, estão quiescentes? E, como eu falei, algumas células de G0 não conseguem entrar mais em G1. Vocês darem um exemplo. Então, quem vocês acham que possui uma alta taxa de mitose? Quais são os tecidos do nosso corpo que proliferam mais? Epitélio e sangue. Sangue prolifera muito e epitélio também, ok? Então, alta taxa de mitose. O intestino, eu falei para vocês, intestinais de 12 horas fazem mitose. Quais células estão em G0 que não estão se preparando para dividir? Exemplos, neurônios, né? Células do miocárdio, que estão em G0 e não conseguem entrar em G1, né? De jeito nenhum. Nós temos os neurônios, por exemplo, as células do coração. Tudo bem? O que faz, Zezinho, uma célula que está em G0 e entrar em G1?
que estimula isso? Existe um fator de crescimento, um estímulo, um mitógeno, que a célula recebe e induz ela a entrar em G1 e começar a preparação da divisão celular. Então, algo externamente tem que estimular essa mitose. Como funciona isso? Chega lá um hormônio de crescimento, um fator de crescimento, o que vai acontecer? Esse fator de crescimento, pessoal, ele vai se ligar a receptores de membrana, que são proteínas. Esses receptores de membrana aqui, ó, reconhecem o hormônio de crescimento. E eles formam dímeros, eles vão dimerizar. Esses receptores de crescimento, eles são do tipo tirosina quinase. Eles têm um domínio aqui, tirosina quinase. Tirosina é um aminoácido tirosina, quinase é uma enzima que fosforila. Então, quando eles são ativados, eles começam a fosforilar os resíduos de tirosina. Então, beleza. Antes, sem o hormônio, eles não fazem isso. Quando chega o fator de crescimento, ele começa a autofosforilar. Essa adição de fósforo permite que outras proteínas citoplasmáticas adaptadoras se liguem a essa cauda do receptor e ative uma outra proteína de sinalização chamada RAS. RAS é uma mini proteína G que depende de ATP, ok? Que depende de ATP, igual a toda proteína G. Só que essa via RAS, né, ela ativa um circuito de enzimas chamado quinase, uma cascata quinase, que está relacionado com a mitose. Então, proteínas ativadoras da mitose, isso é a MAP. Então, RAS vai ativar a via da MAP quinase, né, que vai fosforilando tudo, né? Essa quinase adiciona fósforo, lembre disso, e gera fatores de transcrição, que vão ativar genes lá no núcleo e que vão permitir a produção da proteína ciclina. A ciclina é a proteína que inicia o ciclo celular. É assim que a célula começa a entrar em G1, ok? Então, o fator de crescimento, ele estimula a célula a produzir ciclina. Beleza? Esse ciclo, ele é totalmente regulado, conferido, né? Ele não é uma coisa aleatória. E a gente tem que entender essa regulação. E, além de entender, a gente vai ter que ver o mecanismo, né? Então, a gente tem que conhecer quais proteínas regulam o ciclo celular e como elas fazem isso. Ao longo do ciclo, existem momentos que há uma conferência. Existem 3 pontos de checagem para ver se está tudo certo com o ciclo e se pode andar. Um desses pontos é entre G1 e a fase GS. Então, tá aqui. Outro é antes de entrar na mitose, G2 e M, que a gente vai conferir se o DNA está corretamente duplicado, por exemplo. E lá entre metáfase e anáfase, para ver se os cromossomos estão todos alinhados no equador, se está todo mundo recebendo 2 linhas do fuso. Então, a gente tem que conhecer esses pontos de checagem e o que acontece neles, ok? Então, entre G1 e S, a pergunta é saber se tem ambiente favorável para divisão. Se ela cresceu, está gordinha, tem espaço, duplicou organelas. O DNA que vai ser duplicado, ele está correto ou ele tem algum dano? Se tudo é sim, o ambiente favorável, não tem danos, a célula continua, não pisa no freio. Depois que duplicou o DNA, então vai ter o segundo ponto de conferência, onde então vai conferir, né? Existe uma proteína chamada P53, vai conferir isso para nós. Se tiver erro, pisa no freio, não vai para frente, ok? E por último, é lá entre a metáfase e a anáfase que vão perguntar como os cromossomos estão alinhados. Então é isso aqui que a nossa célula faz para poder o ciclo correr, andar. Se tem algum problema, a célula pisa no freio e dá tempo de consertar, arrumar para depois e continuar o ciclo. Tudo no nosso sistema é controlado por fósforo, né? Então, aqui a maioria são as quinases que nós vemos. Então,
fosforila, desfosforila, né? Então a gente tem as quinases, também chamadas de sinases ou quinases, que adicionam fósforo. Já as fosfatases retiram fósforo. Então a gente tem as quinases famosas, né, que são dependentes de ciclina. Então a ciclina, acabei de falar para vocês, ela é produzida. Só que a ciclina ela vai ativar essa quinase, que vai adicionar fósforo, vai fosforilar substratos. Então, as ciclinas, né, as quinases dependentes de ciclina, são chamadas de CDK, quinase dependente de ciclina. E existem várias CDKs para regular o ciclo celular. E existe quem inibe essas CDKs, que são as inibidoras de CDK, que a gente chama de CDKI. Então, eu tenho aqui na balança, de um lado a CDK e do outro a CDKI. Se predomina a CDKI, o ciclo é interrompido. Se predomina a CDK, o ciclo avança. Então, aqui a ciclina, que é produzida. Essa proteína ciclina, ela se liga a uma quinase. Então, essa CDK é uma quinase dependente de ciclina. E quando elas estão em dupla, mãozinha dada, a quinase torna-se ativa e sai fosforilando. Essas ciclinas, né, elas têm o nome ciclina porque elas são produzidas, degradadas, então acumulam e degradam periodicamente. E as ciclinas, como eu falei, ativam as CDKs correspondentes. A sua degradação é via uma estrutura que parece um barril de enzimas, de proteases, né, que é o proteassomo, onde entra a proteína ubiquitinada para ser degradada no proteassomo. Proteassomo não é uma organela, é um complexo enzimático que tem função de degradar proteínas velhas, anômalas, alteradas, ok? Então, a ciclina, o nome ciclina vem do fato dela aumentar e cair durante a mitose. Existem vários tipos de ciclina e vários tipos de CDK. Então, uma célula só entra no ciclo celular quando ela produz o quê? Ciclina. Então, como eu mencionei, existem vários tipos de ciclina e de CDK. Não se assustem, por favor. Então, aqui eu tenho a CDK4 com a ciclina D1, tá vendo? Relacionada com a fase G1. CDK6, também relacionada com a fase G1. Entre G1 e S, eu tenho a ciclina E, que faz par com CDK2, CDK2, ciclina A, tá vendo? Vocês têm que decorar isso? Com a graça de Deus, não, né? Então, CDK1 é também chamado de CDC2, né? E que fazem um complexo com ciclina A e ciclina B, e ele é essencial para entrar na mitose, ok? Está lá na mitose. Então, tenho vários. Então, eu tenho, né, o CDK1, não é isso? CDC2 e a CDK1, tudo bem? Então, vamos lá. A célula vai começar a entrar, né, de sair de G0 e entrar em G1. Eu preciso, então, da ciclina E, CDK2, e depois essa ciclina E é degradada e vem a ciclina A, na fase S, que vai fosforilar, por exemplo, microtúbulos para formar, auxiliar na duplicação do DNA, proteínas relacionadas com isso. Depois, isso aqui é degradado, CDK2, e vem a CDK1, que é CDC2. Junto com a ciclina A, vai ter a fase G2. E ciclina A é degradado, vai ter então ciclina B, com CDK1, CDC2. E isso aqui ó, faz a célula entrar na mitose. Entrou na mitose, vem a ciclina D, que é CDK, e pode fazer então a célula voltar para G0. Ok? Ou continuar no ciclo. Então, lembrar que CDC2 é a mesma coisa que CDK1, tá bom? Então, o complexo ciclina CDK, meninos, é responsável pela progressão das células no ciclo celular. Estão vendo que vai mudando o tipo de ciclina, por isso que ela é produzida, degradada, ok? E Zezinho, o que é mesmo que faz uma célula entrar em G1? Fatores de crescimento, Zezinho. Então, o hormônio de crescimento faz isso.
Então, chega lá o mitógeno, né, fator de crescimento, um receptor tirosina quinase, ativa a fosforila, tá vendo? Vai combinar em ativação de RAS, MAP quinase, aquilo que eu mencionei ontem, e vai estimular a formação da ciclina. Então, tudo combina na formação de ciclina. Formou ciclina, ciclina se liga a CDK, formando o complexo ciclina-CDK. O que esse complexo inicial faz? É isso que a gente tem que saber. Então, antes, vamos resolver aqui, né? Revisar. Os fatores de crescimento vão estimular, então, o receptor tirosina quinase a levar à produção de ciclina D. Essa ciclina D, então, vai se ligar a CDK, né? E vai continuar o ciclo. Quem são esses fatores de crescimento? Nós temos fatores de crescimento derivados da plaqueta, PDGF, fatores de crescimento derivado da epiderme, fator de crescimento derivado do vaso, da parede endotelial, fator de crescimento derivado do fibroblasto e a própria insulina. Então, vejam, existem diferentes fatores de crescimento que podem estimular esse receptor e fazer a célula entrar em G1 e se multiplicar. Esse receptor, então, tirosina quinase, é um receptor extracelular que está na membrana e que tem uma capacidade enzimática. Então, quando vocês estudam membrana, vocês veem que tem receptores extra e intracelulares. Esses extracelulares nós temos canais, canal de sódio, canal de potássio, bomba de sódio e potássio. Temos enzimas, como esse receptor tirosina quinase, e temos receptores proteicos, como, por exemplo, a proteína G, por exemplo. Ou um receptor de acetilcolina, receptor muscarínico, ok? E as enzimas, então, que a gente viu um pouquinho aqui, para vocês situarem, é onde tem a tirosina quinase, que tem a ver, então, com a proliferação celular. Na imunologia, os linfócitos usam isso, a gente vai ver. E aí, exemplo de proteínas G, né, como receptores proteicos extracelular. Então, de novo, né, fator de crescimento vem, forma o dímero. Esse dímero, então, tem capacidade de autofosforilar, vem as proteínas adaptadoras, ativa essa mini proteína G, que é a RAS. Essa RAS com GTP, ela vai fosforilar essas proteínas que fazem parte da MAP quinase, né? Cascata da MAP quinase, que vem a RAF, MEP e MAP. Esse MAP é proteína ativadora da mitose. Fosforila alguns fatores de transcrição que vão lá para o núcleo estimular a transcrição dos genes, como a ciclina, por exemplo. Então, receptor tirosina quinase, tá vendo a RAS? Com GTP ela está inativada, com GTP ela é ativada. Então, eu preciso dessas outras proteínas adaptadoras aqui. De novo, então, veio o fator de crescimento, formou o dímero, tá vendo? Agora é dímero, fosforila, ativa um complexo de adaptadores, de RB, SOS, que ativa a RAS. RAS troca GTP por GTP, torna-se ativa, e essa RAS ativada fosforila RAF, MERC, EC, que são proteínas da via da MAP quinase, que vai fosforilar fatores de transcrição, que vai ativar genes aqui dentro da célula, como os genes da ciclina e do MYC. A ciclina nós já vimos, ela faz complexo com o CDK, ok? Resumindo, chegou o fator de crescimento, Zezinho, ele se liga no receptor, tirosina quinase, que autofosforila, vai fosforilar substratos e vai ativar proteínas adaptadoras, como de RB2 e SOS, que ativa a RAS, que vai então ter a molécula GTP, guanosina trifosfato. Essa RAS com GTP ativa a via da MAP quinase. Essa via da MAP quinase, ó, mitose activate protein quinase, proteínas ativadoras da mitose, ok? Ela vai fosforilar fatores de transcrição que vão lá para o núcleo e vai estimular a produção de ciclina. E isso vai fazer aumentar o complexo ciclina-CDK.
E aí, Zezinho, o que esse complexo ciclina-CDK faz? Formou o complexo ciclina-CDK, ele fosforila quem? Uma outra proteína que vocês vão conhecer agora chama RB, de retinoblastoma. Então, RB, proteína retinoblastoma. Essa proteína foi descoberta estudando pessoas com tumor de retina, que é o retinoblastoma. Só que ela é uma proteína normal da nossa célula. Todas as células têm essa RB. Então, o que o RB faz? O RB ele é um freio que bloqueia o fator E2F. Então, a proteína RB vai lá dar uma abração no fator E2F e ele fica inativo. Esse fator E2F ele é importante porque ele vai lá no núcleo e ativa a transcrição de proteínas envolvidas com a fase S, duplicação de DNA, ok? Então, tá lá tudo, RB grudado no E2F. Formou o complexo ciclina-CDK. O que ciclina-CDK faz? Fosforila o RB. Fosforila o RB é como se abrisse os bracinhos dele. E aí deixa o fator E2F livre, que vai lá para o núcleo e estimula a transcrição de DNA polimerase, topoisomerase, das enzimas relacionadas com a duplicação de DNA. Então, vamos lá. Veio o mitógeno, fator de crescimento, ativou os receptores tirosina quinase, via RAS, ativa MAP quinase, né? Forma, então, o complexo ciclina-CDK. Formou ciclina-CDK, ele fosforila RB, e o RB fosforilado é inativado. E o fator E2F fica livre. Então, esse fator E2F vai ativar a transcrição de enzimas relacionadas com a duplicação do DNA. Aqui é a mesma imagem, tá vendo? RB com E2F bloqueando. Vem a via de sinalização, RAS, ciclina-CDK é formada, ó, fosforila RB, E2F fica livre, e aí eu vou ter a transcrição, formação de RNA e formação de proteínas e enzimas que são necessárias para a fase S. Inicia-se a fase S. Então, RB é um bloqueador. RB impede o ciclo andar. Se eu fosforilo ele, o ciclo anda. Se eu não fosforilar RB, ele não anda. Então, RB é um freio, ok? Já o fator E2F é um acelerador. Já as proteínas ciclina, CDK, RAS é um acelerador. Quando elas são produzidas, é para o ciclo andar. Tranquilo? Então, entramos na fase S. Bem, garotada, de novo. Então, fator de crescimento se liga ao receptor tirosina quinase, que vai culminar na ativação da RAS e da MAP quinase, ok? Que gera fator de transcrição, que faz, então, produzir ciclinas e produzir MIC, Mickey Mouse. O que será que é esse fator MIC? A ciclina nós já vimos, ela forma um complexo com o CDK, e o CDK, ciclina CDK, fosforila RB. E aí o fator E2F fica livre. Foi isso que a gente viu. Mas esse MIC que caiu aqui de paraquedas, o que MIC faz? Então, o objetivo agora é saber a função dessa proteína MIC. Essa proteína MIC atua como fator de transcrição. E ele estimula a produção, olha aqui, da telomerase. Zezinho, qual a função da telomerase? Quando duplica o DNA, né, o principal enzima que duplica o DNA, DNA polimerase. Só que as extremidades dos cromossomos não é a DNA polimerase que duplica, é essa enzima telomerase, que é uma transcriptase reversa. Essa telomerase, então, faz alongar as extremidades do cromossomo, ok? A célula é jovem enquanto os telômeros estão intactos. À medida que vai encurtando os telômeros, a célula envelhece e não multiplica mais. Então, essa telomerase é um relógio biológico. Outra coisa que MIC faz é ativar CDK
e reprimir CDKI. Então, bloqueia CDKI, ativa CDK, então significa que o ciclo vai andar, proliferar. Então, essa MIC, juntamente com as ciclinas, elas estimulam que a célula saia de G1 e vai para a fase S de duplicação de DNA. Bem, meninos, como funciona a telomerase? O que ela faz? O que são os telômeros, né? Rapazes, meninas, os telômeros são as extremidades do nosso cromossomo. Então, o vermelhinho aqui, tá vendo? É a região telomérica. Então, a gente tem aqui no meio centrômero e as extremidades telômeros, onde não existe genes codantes, não existe DNA codante, ok? Essa região é duplicada por uma maquinaria especial que envolve a enzima telomerase, tá bom? Então, aqui não duplica igual as outras regiões, que vem a topoisomerase, DNA polimerase, que é a principal. Aqui eu preciso da telomerase, que é uma transcriptase reversa, que vem com um pedaço de RNA aqui, ó, um primer, para poder fazer a duplicação. E ela vai duplicando a partir da extremidade 3'. Então, ela vem, faz isso aqui e repete. Você vê, é a mesma repetição, ó, GGTT, GGGTT, GGGTT, GGGTT. Porque aqui ela tem, ó, A, C, 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 A, C. Então, é complementar, ok? Nosso cromossomo, nosso DNA, as duas extremidades, elas não são do mesmo tamanho. Uma extremidade é maior que a outra. Então, nós temos a extremidade 3', é maior que a 5', ok? Então, estica aqui a 3', aí vem o DNA polimerase e faz isso. Mas é sempre incompleto. Para que isso? Quando o DNA telomérico faz, ó, tá vendo? No final do cromossomo, ele faz um grampo, uma roda. Aí a parte maior entra aqui no meio do duplex e forma um grampo de proteção, para que não se perca essas extremidades. Então, o DNA não é linear. Ele vem e faz um nozinho ali na ponta, protegendo. O que acontece, Zezinho, se perder os dois telômeros aqui, ó? O cromossomo, ele deixa de ser linear e passa a ser circular. Então, uma das funções dos telômeros é uma função estrutural. Ela permite que o nosso cromossomo seja linear. As bactérias, o cromossomo dela é circular, elas não têm telômero, ok? Então, nos telômeros não tem genes e ele protege para que evite formação de cromossomos aberrantes, cromossomo em anel. E é importante para dizer a idade da célula, porque imagina se você tem 1000 repetições aqui. Cada momento que vai diminuindo esse número de repetições, mais chance de ficar exposto. Então, quando reduz muito o número de repetições, a célula entende que ela não pode multiplicar mais. Ela para. É o sinal de senescência. Então, a mitose para quando os telômeros encurtam. Por isso é chamado de relógio biológico. Essa enzima telomerase, ela é produzida em grandes quantidades em células-tronco, células indiferenciadas. À medida que as células vão se diferenciando, a gente vai tendo baixos níveis de telomerase. Por isso que a gente fala que a telomerase é o nosso relógio biológico, ok? Então, Zezinho, o que acontece se perder os telômeros? Forma um cromossomo em anel, e esse cromossomo em anel, durante o processo de divisão celular, pode ser perdido. Aí, em vez de ter células 46 cromossomos, passa a ter célula 45, por exemplo. E aí, garotada? Tá dando curto-circuito aí? O tico e o teco tá custando a pegar? Calma lá. Dá uma respirada boa aí, puxa o ar para oxigenar o cérebro e para a gente poder continuar mais um pouquinho. Será que agora que produziu ciclina CDK, que fosfolilo RB, que a 2F foi liberado, né? Que eu já tenho então MIC, eu já tenho ciclina,
a célula pode entrar na fase 2, né, na fase S? Só que não. Se houver um dano no DNA, o que tem que acontecer? A célula pode ir lá duplicar o DNA? Claro que não, Zezinho. Vai ter que consertar esse DNA. E aí entra o papel da proteína P53, que é um freio. Essa P53, então, vai estimular o reparo de DNA e vai desacelerar a célula, impedindo ela de entrar na fase S. Então, se tem danos no DNA, P53 vai lá e vai se ligar ao DNA para estimular o seu rearranjo. Então, P53 é uma proteína que eu chamo de freio. Ela promove reparo de DNA. Se ela não conseguir reparar o DNA, ela faz a célula morrer, ela estimula a apoptose. Só que essa P53 ela não atua de forma direta. Ela estimula a produção de uma proteína P21. P21 é uma CDKI. Meninos, o que CDKI faz? Inibe CDK. Então, aquele complexo ciclina CDK que fosforila RB, ele vai ser bloqueado, ok? E aí o ciclo interrompe. Esse P53, o gene que codifica essa proteína P53, é um gene supressor tumoral, que a gente vai estudar ainda nesse conteúdo de ciclo celular. É um gene que bloqueia o ciclo celular, estimulando o reparo de DNA, ok? Então tá lá, lesão do DNA. A P53 inativa vai ser ativada. A P53 ativa se liga ao gene do P21, estimulando a transcrição da proteína, formou a P21. A P21 vai lá e dá um abraço gostoso no complexo ciclina CDK, e o complexo ciclina CDK fica inibido, então, interrompe o ciclo celular. Beleza? Então, P21 é uma CDKI, uma inibidora de CDK. P53 tem várias funções. Uma das funções de P53 é essa, estimular a produção de P21, ok? Então, eu tenho aqui a P53, né? Vai estimular a P21 e a P21 bloqueia, então, ciclina CDK. Sem ciclina CDK, não tem como fosforilar RB e o fator E2F fica livre. Então, interrompe o ciclo celular. Será que existe alguma relação entre a P53 e a proteína RB? Sim. Olha aí. Sofreu, o que é o RB nós vimos? Está lá, fase G1, ciclina CDK, fosforila RB, fator E2F fica livre e vai lá e estimula a produção de proteínas relacionadas com a duplicação do DNA, fase S. DNA sofreu dano, produz P53, P53 estimula a produção de P21. P21 bloqueia isso aqui, ó, ciclina CDK. A célula não avança e fica parada na fase G1. Tranquilo? E quando não acontece lesão do DNA? Como é que é essa relação da P53 aí no momento, no ciclo? Normalmente, pessoal, a P53, a meia-vida dela é muito curta. Logo, ela é butinada e degradada no proteassoma. Porém, quando tem uma lesão no DNA, a P53 é fosforilada, existem as proteínas AIMAD, fosforilam essa P53 e isso aumenta sua meia-vida. É a P53 fosforilada que tem a capacidade de se ligar lá no DNA, lá no gene do P21, para ativar a transcrição de P21. Então, P53 fosforilado atua como um fator de transcrição que estimula a produção de P21. Ok? Então, sem lesão, P53 logo é degradado e não tem produção de P21. E aí, garotos, o que nós vimos aqui? Quais foram as proteínas que participam desse primeiro ponto de checagem, G1 e S? Nós temos ciclina CDK, o RB, E2F, P53. Nós vimos isso. Ciclina CDK
eles aceleram o ciclo, favorecem o ciclo. A proteína RB, essa amarelinha, ela é um freio, ela diminui o ciclo. E2F já acelera o ciclo, estimula, né, a produção de proteínas da fase S. E P53 é um freio, produzindo P21, que inibe isso aqui. Ok? Tudo bem? Depois disso, então, tá tudo certo, vem a fase S, que vai duplicar o DNA. Então, aqui tem que produzir DNA polimerase, tem que produzir telomerase, girase, topoisomerase, ok? E o que então faz a célula entrar na fase S? A gente vai ver isso na próxima videoaula, certo? Se tem alguma pergunta sobre esse assunto que nós vimos, anotem aí para vocês perguntarem para mim no nosso encontro, tá bom? Muito obrigada. Estamos assim. E aí são as referências, o Alberts e o De Roberts, que a tutoria trabalha, que é a biologia celular, tá bom? Forte abraço a todos, até breve.